Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de português. Hoje nós vamos fazer a aula de número 2 da frente B, aula que tem como tema a formação das palavras, tá? É importante que nessa aula vocês fiquem bem atentos aos nomes dos conceitos que eu vou falar aqui, porque no primeiro momento parece um monte de nome para decorar, mas se vocês prestarem bem atenção no significado desses nomes, vai ficar muito mais fácil para que vocês consigam entender, tá? Ao invés de ficar só decorando os nomes. Então vamos lá. Para começar a nossa aula, ó, tem alguns exemplos ali. Para formar uma palavra em português é preciso vários pedacinhos, tá? E o nome desses pedacinhos são morfemas, certo? Que vão se juntar a uma base, na maioria das vezes, para criar uma palavra nova, tá? Então, se vocês olharem ali, ó, as palavras eterno, eternidade, eternizar e eternamente. Só de bater o olho, vocês conseguem perceber que todas elas derivam de uma mesma base, né? O eterno. Então, todas as palavras derivando de uma mesma base ou de um mesmo radical. O mesmo serve ali, ó, no outro exemplo. Feliz, felicidade, felizmente, infeliz. E isso acontece no português de maneira muito variada. Então, a gente tem várias palavras que dão origem às outras. E essas palavras que têm a mesma base, o mesmo radical, a gente chama de palavras cognatas, tá? Então, palavras que têm a mesma base, apresentam a mesma base, inclusive o mesmo significado, né? A base tem que ter o mesmo significado. Elas são chamadas de palavras cognatas. Aqui tem dois exemplos para vocês entenderem como funciona cada um dos pedacinhos da palavra, tá? O primeiro exemplo é da própria apostila. A palavra aluninhas. Olhem ali, ó. Aluninhas. Separei as sílabas e a partir disso eu consigo perceber que alum é a base, portanto é o radical. É a partir daí que a palavra se constrói. O I e o NH é um sufixo que dá a ideia de pequenez, né? A gente usa o NH em português para dar essa ideia de algo pequeno. Então, aluninha, bonitinha, coisinha, tá? O A é uma desinência que vai dar para nós o gênero da palavra, tá? Então, todas as palavras que terminam em A, a gente sabe aí com desinência a gente sabe que são palavras do gênero feminino, certo? E depois a desinência S, que é a desinência que dá a ideia do plural. Então, aluninhas é formado de vários pedacinhos, vários morfemas, certo? E cada um deles significa alguma coisa. Então, tem a base, tem a ideia de ser pequeno, tem a ideia de ser feminino e a ideia de estar no plural. Depois eu trouxe outro exemplo, ó. Infelicidade, a mesma coisa. Eu tenho um prefixo in, que significa ao contrário de, né? Ao contrário do ser feliz. O feliz aí, que é a base, o radical, e o idade, ou dade, que é o sufixo, né? Que transforma a palavra feliz em um substantivo, infelicidade, no caso. Cada um desses pedacinhos também é um morfema, tá bom? Então, morfo vem de forma, o morfema forma as palavras. Daí que a gente estuda morfologia, tá bom? Depois, nós vamos falar, então, sobre os processos de criação das palavras em português, de formação das palavras em português. Para criar as palavras em português, nós usamos só dois tipos de processos, tá? Então, outras línguas podem usar os mesmos, algumas línguas usam outros diferentes. No português, nós temos dois: a derivação e a composição, tá? A derivação acontece quando eu tenho só uma base, só um radical, e aí eu acrescento coisas nesse radical ou tiro. Então, eu tenho uma base só. Já a composição é quando eu tenho mais de uma base, pode ser duas, três, tá? Então, eu tenho mais de uma base. Dentro da derivação, eu tenho vários tipos de derivação. Derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. E dentro da composição eu tenho dois tipos, a justaposição e a aglutinação. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas, ó. Vamos começar com prefixação e sufixação. Então, prefixo é um pedacinho, né? É um morfeminha que eu coloco antes da base.
eu acrescento antes da base principal um prefixo. Lembra, né, que a ideia de pré, que vem antes, é uma coisa que vem antes. Prefixação, portanto, é um morfema que aparece antes da base. Ali tem alguns exemplos, ó. Reter, prever, infiel, pré-história e super-homem. Então, tudo que está em vermelho são os prefixos, tá? Coloquei ali pré-história e super-homem para que vocês fiquem atentos. O pré e o super são prefixos, tá? Não é uma base. Cuidado com isso. Então, li alguns exemplos, mas existem vários, né? Várias palavras no português que são feitas por prefixação. Do outro lado, a sufixação. Então, agora o morfema vai aparecer depois da base. Prefixo é antes, sufixo é depois. Então, o morfema aparece depois da base. Vejam ali alguns exemplos. Calmamente, tristeza, linguarudo, pedreiro e livraria. Tá? Calmamente deriva de calma. Então, eu tenho calma, um substantivo, né? A calma. E aí eu crio um advérbio, calmamente. Tristeza, né? Vem de triste. Linguarudo vem de língua. Pedreiro vem de pedra e livraria vem de livro, tá? De suas bases aí, eu crio palavras novas a partir de um sufixo, tá? Então, antes é prefixo, depois é sufixo. Bom, e aí a gente tem a derivação parassintética. Essa é um pouquinho mais complexa, mas não é muito difícil de entender, não. Vamos lá. A ideia da derivação parassintética é o seguinte: o prefixo e sufixo se juntam à base ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, na história da formação dessa palavra, o sufixo e o prefixo foram colocados ao mesmo tempo, tá? Então, olhem ali o exemplo que eu trouxe para vocês. Anoitecer. Coloquei o prefixo em azul, tá? Para ficar mais fácil. E o sufixo em vermelho. Tá? Então, como que eu sei que esse sufixo e esse prefixo foram adicionados ao mesmo tempo? Tem um teste, né? Você faz o seguinte: primeiro você apaga o prefixo e depois você apaga o sufixo. Então, ó, coloquei ali, ó, apague um dos dois. Então, se eu apagasse o sufixo, a palavra que eu teria seria à noite, né? À noite. Não existe essa palavra em português, da maneira que está escrita ali, certo? E se eu apagasse o prefixo, eu teria a palavra anoitecer, que também não existe no português. Então, por não existir nenhuma das duas palavras sem um prefixo ou sem o sufixo, isso significa que elas foram colocadas ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, quando você tem dúvida se é parassintética, tira o prefixo e vê se a palavra existe. Tira o sufixo e vê se a palavra existe. Se não existirem, é porque elas foram colocadas ao mesmo tempo, portanto, eu tenho uma derivação parassintética. Ó, nenhuma das formas existem, portanto, prefixo e sufixo foram adicionados ao mesmo tempo. Temos um processo de parassíntese, tá? Agora vejam esse outro exemplo. Imoralidade. Eu tenho a palavra, eu coloquei também ali, ó, o prefixo em azul e o sufixo em vermelho. Aí você tem essa palavra e não sabe se ela é derivação parassintética ou não. Faz um macete lá. Tira o prefixo e depois você tira o sufixo. Então, tirando, eu tenho a palavra imoral, se eu tirar o sufixo. E se eu tirar o prefixo, eu tenho a palavra moralidade. E as duas palavras existem em português, né? Tanto o imoral quanto moralidade. Se as duas palavras existem no português, a palavra imoralidade não foi criada por parassíntese, tá? Ela não foi criada porque o prefixo e o sufixo não foram colocados ao mesmo tempo, certo? Entenderam a diferença? Se ela não foi criada por parassíntese, ela foi criada de que maneira então? Né? Como que você responderia isso? Como foi criada a palavra imoralidade? Você pode falar que ela foi criada primeiro por prefixação e depois por sufixação, tá? Mas não aconteceram ao mesmo tempo. Depois nós temos a derivação regressiva. Como o próprio nome diz, né, ao invés de acrescentar, a gente tira. E a palavra fica menor. Então, na derivação regressiva,
a palavra criada será menor do que a base, menor em tamanho mesmo, tá? E a palavra criada será um substantivo abstrato indicador de ação. Vamos com calma aqui. Vocês lembram o que é um substantivo abstrato, né? Aquele substantivo que ele passa uma ideia de... É algo que eu não posso imaginar, lembram das nossas primeiras aulas lá? E ele passa uma ideia de ação, de sentimento. Isso é um substantivo abstrato, com indicador de ação. Então, parece que você está dando uma ação ao criar esse substantivo. Vejam os exemplos ali, ó. Eu tenho o verbo falar. Se eu tiro o R, eu tenho o substantivo fala. A fala. Fala é um substantivo abstrato, né? Eu não consigo imaginar, criar uma imagem da fala na minha cabeça. É um substantivo abstrato que dá a ideia de ação. Falar, né? Perder. Se eu tiro o R, eu tenho a palavra perda, né? Tem uma mudança ali na vogal, mas eu crio um substantivo abstrato com a ideia de ação. Escrever, mesma coisa. Se eu tiro o R, eu tenho a palavra escrita, o substantivo abstrato escrita, que também dá a ideia de ação, né? Mas cuidado, então não é simplesmente pegar o verbo, arrancar o R e criar uma palavra nova, que vai ser derivação regressiva. Vejam ali o verbo ancorar. O verbo ancorar, se você tirar o R, você tem a palavra âncora. Âncora não é um substantivo abstrato e nem dá ideia de ação. Então, ancorar não criou a palavra âncora por derivação regressiva. Foi ao contrário, né? A palavra âncora criou o ancorar com uma sufixação. Eu coloquei um R em ancorar. Então, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, ó. Não vou conseguir. Mas a flechinha é de âncora para ancorar. É ao contrário das flechinhas que estão aqui nas palavrinhas de cima, tá? Esses verbos que usam a derivação regressiva para criar um substantivo abstrato, né? Esses substantivos abstratos aqui, ó, fala, perda, escrita, eles são chamados de deverbais, porque eles derivam de um verbo, tá bom? É só uma palavrinha a mais aí, mas ela significa isso, que a palavra fala, perda e escrita, ou qualquer substantivo abstrato que venha de um verbo. Depois nós temos a mais fácil de todas, eu acredito, né? Que é a derivação imprópria. A derivação imprópria, a palavra ela não vai mudar, vai continuar sendo a mesma. Mas dependendo do contexto, ela muda de classe gramatical, tá? Então isso vai depender também do contexto da frase. Vejam ali os exemplos, ó. Eu vou andar até você. O andar aqui é verbo, né? Agora quando eu falo o andar da moça é lento, eu transformei o andar em substantivo. Então a palavra se mantém a mesma, mas em um momento ela está funcionando como um verbo, e em outro ela está funcionando como um substantivo, tá? Como você sabe que é substantivo? Por causa do artigo na frente, né? Ó, o andar. Então eu transformo o verbo em substantivo. Depois tem outro exemplo, ó. O livro é bonito. Bonito aqui é uma característica, um adjetivo do livro. Já na segunda frase, ó, agora você errou bonito. Bonito não tá ligado a você. Bonito tá ligado a errou, né? Que é um verbo. Portanto, bonito na segunda frase é um advérbio. Tá funcionando como um advérbio, tá bom? Essa é a derivação imprópria. E acabaram as derivações. São essas que nós temos em português. Então, derivação prefixal, sufixal, parasintética e regressiva, e imprópria, tá bom? Agora nós vamos para a composição, tá? Composição é outra maneira de se criar palavras em português. E aí eu posso fazê-la por justaposição ou por aglutinação. É bem fácil a diferença das duas, tá? A justaposição, as bases se unem, mas a pronúncia permanece igual. Então eu junto duas bases e eu pronuncio da mesma maneira. Exemplos, ó, ferro velho, né? Eu continuo usando a palavra, falando a palavra ferro do mesmo jeito e velho do mesmo jeito. Estrela do mar, comigo ninguém pode, né? A planta, ó, tenho 3 bases diferentes,
mas na pronúncia eu falo do mesmo jeito a palavra, tá? Então isso é a composição por justaposição. Já na aglutinação, as bases também vão se unir, mas a pronúncia vai mudar. Então vejam ali, ó, aguardente. A palavra seria a junção de água mais ardente. Aí eu junto tudo e fica aguardente. Mudou a pronúncia. Boquiaberto, a mesma coisa. Seria a junção de boca e aberto. Quando eu junto tudo, muda a pronúncia, ó, boquiaberto. Embora. Embora é a junção de em boa hora. A gente junta tudo, né, por aglutinação e fica embora. Fidalgo. Fidalgo significa filho de algo. Também eu junto essas três coisas e eu crio a palavra fidalgo. E por último, pernilongo. Eu tenho perna, né, e longa. Aí eu junto tudo e crio pernilongo. Uma outra palavra com outro significado. Vamos ver. É isso, pessoal. Essa aula... Opa! Tem bastante exercício aí para vocês fazerem. Façam com cuidado, façam com bastante atenção, principalmente nos exercícios sobre derivação parasintética, tá? Não esqueçam do macetezinho lá de esconder o prefixo e o sufixo. E qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Obrigada!